Galera, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês. Vocês convertem os seus arquivos RAW que sai lá da câmera para o formato DNG da Adobe? Eu particularmente não converto, eu nunca converti, mas confesso para vocês que parte é por pura preguiça mesmo, porque eu teria que voltar em todos os meus arquivos RAW antigos e ir convertendo todos, né? Isso é um processo que demora um pouco, mas parte também porque sempre baixa aquele receio, né? A gente não saber se tá fazendo a coisa certa, se a gente vai acabar se arrependendo depois, né? Porque é um caminho que é sem volta, né? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, porque esse é um tema que assim sempre eu fui empurrando com a barriga, eu nunca fui muito a fundo e aí fui sempre deixando, mas hoje eu resolvi que eu vou converter todos os meus arquivos RAW para DNG e vocês vão acompanhar esse processo todo aqui comigo, beleza? Então se você não sabe o que é DNG, se você não sabe quais são as vantagens e desvantagens de você fazer a conversão, fique comigo aqui até o final do vídeo, porque eu vou mostrar tudo aqui na prática e explicar aqui quais são as vantagens e desvantagens aqui, mostrando algumas coisas aqui no computador. Mas se você já sabe, se você já converte seus arquivos, também fique aí até o final do vídeo, porque se eu fizer alguma coisa errada, você pode me corrigir. E se você tiver alguma opinião a respeito, né, esse assunto geralmente gera bastante discussão, então deixa um comentário aí embaixo se você converte, se você não converte, se você é a favor, se você é contra, porque sempre eu ouço opiniões bastante divergentes aí, e é sempre muito bom a gente ouvir os pontos de vista diferentes aí sobre um assunto, né? Então eu já aproveito também para te pedir para você me deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal caso não tenha se inscrito ainda, ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tô toda semana aqui postando um conteúdo sobre fotografia na prática, ou lá no campo, ou aqui no computador dando dicas de pós-processamento. Então o seu like, a sua inscrição é muito importante aqui para o crescimento do canal. E eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo, caso você queira ter um contato um pouco mais próximo comigo, acompanhar meu trabalho fotográfico por lá. Então fique à vontade para me seguir lá também, me mandar directs, me mandar mensagens, porque eu respondo todo mundo aí sem exceção, beleza? Bom galera, então para quem não sabe, o DNG, né, ou Digital Negative, ele nada mais é do que o arquivo RAW, só que desenvolvido pela Adobe, né? E ele foi desenvolvido como padrão aberto, que quer dizer que qualquer desenvolvedor que vá desenvolver o seu próprio software de edição, por exemplo, ele tem acesso a colocar suporte ao arquivo DNG no seu próprio programa, né? É diferente, por exemplo, dos arquivos proprietários da Nikon, da Canon, da Sony, né? Cada um tem a sua própria implementação. A Adobe tentou fazer um padrão que é universal, né? Que é aberto publicamente, que todo mundo pode usar. E ele continua sendo um arquivo RAW, né? Com todas as informações que foram capturadas pela sua câmera e tal. Só que a grande vantagem dele, na minha opinião, é que ele é um pouco mais leve, né? Ele vai ocupar menos espaço no seu HD e pelo que eu vi aqui também é mais rápido dentro dos softwares da Adobe, pelo menos, para você fazer as edições. Então a proposta da Adobe com isso, né, é que o DNG passe a ser aí o formato universal de arquivos RAW, né, para a gente não ficar dependente de fabricantes como a Canon, como a Sony, como a Nikon, e que seja suportado aí por todos os softwares de edição, todas as câmeras e tudo mais, né. Então diz a Adobe aí que no futuro esse vai ser o grande formato suportado aí por todo mundo, né, mas vai lá saber como que vai ser no futuro, né. E aliás, isso é um ponto interessante de a gente discutir, né, pessoal, porque quando a gente tira uma foto, quando a gente pega um arquivo, aquilo é um arquivo dentro do seu computador, né? Não é uma mídia física que você tem a foto lá. Então a gente sempre depende de um software de computador, né, para interpretar toda aquela informação e exibir uma imagem aqui na tela para você. E eu fico imaginando como que vai ser daqui 50, 100 anos, né? Porque com certeza daqui, sei lá, 10 anos, com certeza não, a gente nunca sabe do futuro, né? Mas é muito provável que, sei lá, daqui 10 anos você vai pegar o computador, ele vai continuar abrindo um arquivo JPEG, por exemplo, né? Só que como que vai ser daqui 100 anos? Como que vai ser, por exemplo, se um dia a humanidade acabar, chegarem os alienígenas aqui, acharem um pendrive lá com um monte de foto, se eles não tiverem implementação, né, um software que consegue interpretar aquele arquivo JPEG, aquele arquivo RAW, qualquer arquivo que seja, em alguma coisa que o computador entenda e consiga abrir, ele nunca vai conseguir abrir aquilo lá, né? Então eu fico pensando nisso, né? Se o arquivo lá da sua foto é algo realmente durável, é algo que realmente vai fazer sentido daqui 100, 200 anos, né? Será? Eu acho que a única mídia que realmente é mais durável, talvez, seja você realmente imprimir sua foto e ela vai existir daqui 200 anos, provavelmente, nem que ela esteja um pouco desbotada, não esteja da mesma forma que você imprimiu, mas a mídia ainda vai existir, né? Vai dar para pegar e ver alguma coisa, né? Agora o arquivo no computador, putz, será? Então fica a reflexão para você ficar pensando aí se realmente as fotos que você está tirando e publicando na internet e guardando no seu HD com backup na nuvem em vários lugares, se isso é realmente para sempre, né? Acho que a gente nunca vai saber a resposta disso. Mas enfim, filosofias à parte, a Adobe diz que o futuro vai ser todo mundo usar o formato DNG e que
De repente pode até ser possível, né? A Nikon tá passando aí por maus bocados, não sei, de repente a Nikon fecha, por exemplo. Se a Nikon fechar, será que daqui 20 anos os computadores ainda vão suportar o arquivo NEF? Putz, de repente não, né? De repente esse arquivo vai acabar caindo em desuso, não sei. Então também pensando nisso que eu resolvi converter todos os meus arquivos para DNG para ficar um arquivo mais agnóstico ao fabricante, né? Então mesmo que a Sony ou a Nikon ou a Canon, no meu caso, pare de fabricar suas câmeras, o arquivo DNG, né, por ser um padrão aberto, talvez tenha aí um pouco mais de durabilidade, aí, pelo menos na minha opinião, né? Isso quer dizer que eu tô te recomendando a converter todos os seus arquivos para DNG? Putz, não necessariamente, né, pessoal? Porque tem algumas situações, por exemplo, se você usa o software de edição do seu fabricante, né, se você usa o software da Canon ou da Nikon, por exemplo, para editar suas fotos, provavelmente esses softwares aí, eles não vão suportar o arquivo DNG e aí você pode ficar na mão, né? Os softwares de edição mais comuns do mercado aí, por exemplo, o Luminar, o Capture One, os softwares da Adobe, obviamente, né? Todos eles suportam sim o formato DNG. Eu ouvi alguns relatos que no Capture One pode ser que tenha alguma diferença de cor e tal. Como eu nunca usei o Capture One, eu não tenho na minha máquina, eu não tenho como testar. Se você é usuário do Capture One, se você usa DNG, deixa um comentário aí embaixo também pra gente saber, né? Pra comunidade saber se você teve algum problema nessa conversão ou não, né? Mas se você usa outro software de edição, seja o Luminar, seja o Capture One, seja qualquer outro que não seja da Adobe, eu recomendaria você ir com um pouco mais de cuidado. De repente você converte algumas fotos só, dá uma tratada, vê se muda alguma coisa. E aí se você vê que não tem problema, aí você parte para converter todos os demais, né? Mas eu particularmente acredito que não vai ter nenhum problema, tá? Mas se você é usuário da Adobe, assim como eu, né? Você usa toda a suite de Adobe, aí eu acho que pode ser muito interessante você converter os seus arquivos para DNG. Eu vou mostrar todo o processo aqui no computador e eu vou mostrar algumas vantagens aí que o arquivo DNG pode trazer para você, beleza? Então vamos aqui pro computador que eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Bom pessoal, então vou começar mostrando para vocês aqui como que é o processo de conversão do arquivo RAW gerado pela câmera, né? No meu caso aqui é um arquivo CR2, porque foi gerado pela minha Canon 5D Mark IV, para o formato DNG, né? Que é o formato aqui da Adobe. E esse processo todo é feito aqui dentro do Adobe Lightroom mesmo, então é um processo bem simples, bem fácil, e eu vou mostrar para vocês aqui no passo a passo. Antes disso, eu vou abrir a minha pasta aqui, só para a gente ter uma ideia de tamanho de redução aqui do espaço em disco, né? Então, todas as minhas fotos aqui dessa pasta aqui no caso, estão ocupando 6.43 GB aqui no meu HD, tá? Então eu vou voltar aqui para o Lightroom, eu vou para o modo de biblioteca apertando o G do teclado, né? Que ele vai para aquele modo de grade, né? Eu vou apertar Ctrl A para selecionar todas as minhas fotos aqui dessa minha pasta. Aí eu vou vir aqui em biblioteca, né? Em Library, depois em Convert Photos to DNG. E aí o processo é super simples, né? Eu vou marcar aqui a opção para ele converter somente os arquivos RAW. Eu vou colocar aqui a opção para ele deletar o arquivo original depois de uma conversão bem sucedida. O que ele vai fazer, né? Depois de ele converter para DNG, ele vai apagar o arquivo CR2. Então tenha em mente aí do que você está fazendo, porque se você não quer que apague, você não vai marcar essa opção, né? Mas eu acho que é bem seguro você fazer isso, porque ele só apaga o arquivo CR2 depois que ele consegue converter ele para DNG com sucesso, né? Então se tiver alguma falha no meio do caminho, ele não vai converter e não vai apagar o seu arquivo original. Então eu acho que é um processo bem seguro, tá? Aqui a extensão você vai escolher se é maiúsculo ou minúsculo, para mim acho que tanto faz, vou deixar DNG mesmo no minúsculo. O JPEG Preview eu vou deixar aqui em Full Size. É importante vocês marcarem essa opção aqui de Embedded Fast Load Data, porque ele vai incluir algumas informações no arquivo que vai ficar muito mais rápido para você abrir e manipular a foto aqui dentro do Lightroom depois, tá? Então é interessante marcar essa opção aqui. O Lossy Compression eu não vou habilitar, porque esse Lossy Compression quer dizer que ele vai fazer um arquivo DNG um pouco menor, mas pode perder um pouco de qualidade. Então, na dúvida aqui, não marque essa opção, né? Se você quer manter o seu arquivo como era antes, deixa essa opção desmarcada. E essa opção aqui do Embedded Original RAW File, eu também recomendo que você deixe desmarcada, porque se você marcar essa opção, ele vai gerar um arquivo DNG com todas as informações do RAW dentro dele. Então vai ficar um arquivo ainda maior e não é isso que a gente quer, né? Talvez isso aqui seja interessante para se você for manipular esse arquivo em outro software de edição, talvez precise disso, mas no meu caso aqui eu não vou marcar, tá? E é simples assim, pessoal, ele vai converter aqui ó, 122 fotos para DNG, eu só vou clicar OK aqui e esperar ele terminar esse processo aqui. Eu vou pausar esse vídeo aqui e assim que ele terminar a conversão das 122 fotos, eu volto a gravação para vocês.
Ô galera, deixa eu só interromper o vídeo um pouquinho aqui, porque eu tava convertendo as minhas fotos aqui agora e eu percebi um negócio que eu tava fazendo errado, tá? Não é que eu tava fazendo errado, mas é que eu tenho um negócio do Windows aqui que eu sinceramente não sabia e eu vou mostrar pra vocês aqui no computador, rapidinho. Então pessoal, o que eu tava fazendo é o seguinte, né? Eu tava vendo aqui no Lightroom, né? Eu selecionava todas as fotos aqui do meu catálogo, vim aqui em Library e Convert to DNG, que é o que a gente falou lá no vídeo, né? Só que ao invés de fazer pasta por pasta, eu tava vendo aqui na minha pasta raiz aqui do meu catálogo e exportando todas as minhas fotos de uma vez só para DNG. Porque eu pensava assim, uma vez que ele converte uma foto, ele apaga a outra e aí o disco nunca vai encher, né? Só que esse foi o meu engano, pessoal. Na verdade tem duas coisas, tá? A primeira coisa é que algumas fotos antigas aqui minhas, talvez seja um problema só do meu computador, mas aqui no Windows mesmo, quando eu vou apagar o arquivo, ele pede uma elevação de privilégio, ele pede para eu confirmar como administrador para eu poder apagar esse arquivo, né? Não sei se é porque são os arquivos muito antigos, que passaram de um computador para o outro, e isso ao longo de muitos anos. Alguns aí o Lightroom não estava conseguindo apagar. E aí quando ele convertia o catálogo, ele ficava lá as fotos DNG, né, bonitinhas todas convertidas, e também os arquivos CR2, né? Então ele duplicava o consumo no espaço em disco. Então o que eu fiz, né? Para resolver esse problema, eu comecei a abrir o Lightroom como administrador, né? Então eu venho aqui no botãozinho aqui do Lightroom Classic, clico com o botão direito, venho aqui em More e rodar como administrador, e aí sim o Lightroom conseguia apagar as fotos aí com sucesso, né? Então, uma vez convertida a foto para DNG, ele apagava a foto lá da pasta, né? Até aí beleza. Só que mesmo assim, eu fui vendo que conforme ele ia gerando e convertendo os arquivos, o meu disco ia enchendo cada vez mais, né? Até que chegava num ponto que o Lightroom dava um erro, falando assim, ó, não tenho mais espaço em disco, eu vou abortar a operação. E aí ele abortava, né? E aí o que eu descobri, pessoal? Depois de, sei lá, quase 30 anos mexendo em Windows, eu não sabia disso. Mas os drivers externos, aqui por exemplo, que é o meu caso, eles têm uma lixeira que é específica dele, né? Então se você entrar aqui no seu driver, porque todo mundo sabe da lixeira do Windows normal, né? Que fica lá no desktop e tal, mas os drivers externos também. Então no meu caso aqui, eu tenho um driver C, que é onde está instalado o meu sistema operacional e tal, e os drivers E e F são onde estão as minhas fotos, né? Então lá eu não tenho Windows instalado, eu só tenho as fotos. E aí se eu entrar em algum desses drivers aqui, por exemplo, vou clicar aqui no driver F, e eu vim aqui no menu View e clicar aqui nesse Hidden Items, vocês vão ver que tem uma pasta aqui que se chama Recycle Bin, que é a lixeira, né? E se eu entrar nessa lixeira, ele tem um monte de arquivo, pessoal, acho que vai até demorar para carregar todos aqui, mas ele tem um monte de arquivo. Então eu notei que quando o Lightroom estava apagando os arquivos, ao invés de ele apagar do disco de uma vez, ele estava jogando para essa lixeira. E se eu clicar aqui com o botão direito, ó, vocês vão ver que eu tenho 75 GB quase de consumo dessa lixeira, né? E por isso que o meu driver só ia crescendo, e ele nunca diminuía de tamanho. Então, caso você tenha esse problema também, é interessante você, primeiro, converter de pouco em pouco, tá? Você converte uma pasta, depois você converte outra, depois você converte outra, e não converta o catálogo inteiro de uma vez que nem eu estava fazendo, né? Então é um processo que vai demorar vários dias, né? De repente cada dia você pega um pouquinho e vai fazendo. E uma vez que você converte, termina você vem aqui, ó, no menu, na sua própria pasta, nem precisa exibir aqui os Hidden Items. Então você entra no driver aqui, você vem aqui em Driver Tools e tem uma opção que se chama Cleanup. E aí ele vai calcular aqui, ele vai falar aqui, ó, no caso eu tenho aqui, ó, 74.9 GB no Recycle Bin, né, na minha lixeira, para eu limpar. Aí eu seleciono aqui o Recycle Bin e aí eu clico OK aqui e ele vai te perguntar, você quer apagar permanentemente esses arquivos? Aí você tem que, né, confirmar se é isso que você quer mesmo. No meu caso é isso que eu quero mesmo, eu vou lá em Delete Files e aí ele vai finalmente limpar a minha lixeira e vai me livrar 75 GB de espaço aqui no meu HD, tá? Então essa foi uma dica extra para você aí, para você não passar a mesma coisa que eu aqui na conversão. E fora aquele outro ponto, né, que eu até coloquei nas legendas aqui embaixo, que eu tava convertendo as fotos usando o JPEG Preview lá como full size, e aí ele diminuía muito pouco o espaço, né, então eu mudei para medium size, alguma coisa assim. E aí eu não percebi nenhum problema de visualização, nada, até porque ele vai mudar só o preview do JPEG, ele não vai mudar o arquivo em si.
Então acho que é tranquilo você fazer isso. Aí mudando para medium size, aí sim eu consegui uma redução mais significativa aí nos arquivos, aí em torno de 15, 20% mais ou menos, tá? Então agora vamos voltar pro vídeo aí, pessoal. Então eu terminei de converter as minhas fotos aqui, pessoal. Esse processo todo aqui de converter 120 fotos demorou aqui no meu computador mais ou menos uns 10 minutos, né? Então demora um pouquinho sim. E para falar bem a verdade, eu achei que o tamanho da redução fosse mais significativo, tá? Para ser bem sincero. Então se a gente for ver aqui o tamanho da pasta agora, ela está ocupando aqui 6.12 GB, né? Tava ocupando o quê? 6.45. Então não reduziu quase nada, reduziu tipo 300 megas, não foi tanta coisa assim. Tudo bem que se você pegar, né, um catálogo gigante aí, que nem o meu HD aqui que tem tipo 3 GB de foto, aí tudo bem, pode ser que você consiga alguns gigas aí e seja uma redução até que significativa. Mas para uma pasta aqui de 6 GB realmente foi muito pouco, tá? Mas de qualquer forma, uma coisa que eu acho que ficou legal, na minha opinião, pode ser uma percepção minha também, mas parece que ele está um pouco mais rápido sim para eu carregar as fotos e editar. Então se eu entrar aqui no modo de desenvolvimento, né, onde eu tenho o poder de edição das minhas fotos e der um zoom aqui, ó, aparentemente ele carrega a foto bem mais rápido, né, porque quando você dá um zoom ele meio que renderiza novamente a foto, né, e tá quase instantâneo, tá vendo? Em alguns casos demorou um pouquinho só, né, ele aparece aquele loading, coisa de 1, 2 segundos, ele já carrega a foto, né, então parece sim que está um pouco mais rápido, tá? Então eu vou fazer a comparação aqui, ó. Eu vou abrir um outro catálogo que eu não fiz a conversão. Por exemplo, pode ser esse aqui do Buraco do Padre mesmo, né? Lá em Ponta Grossa. Então se eu abrir uma foto aqui, ó, no modo de desenvolvimento, ó, mas tá vendo? Já apareceu aqui o loading, né? Ele fica carregando aqui quando eu dou o zoom nela, ó. Então eu vou para a próxima foto, ó, ele carrega um load, ele demora um pouquinho e depois renderiza, né? Em alguns casos ele demora um pouco mais, em alguns casos ele é um pouco mais rápido, mas de qualquer forma, pelo menos a percepção que eu tenho é que quando você faz isso no catálogo que você converteu para DNG, parece que é um pouco mais rápido, tá? E outra coisa que é muito interessante perceber, pessoal, é que o arquivo DNG, todas as configurações que você faz aqui nele, né, de você, por exemplo, manipular os highlights, as sombras, exposições, tudo que você faz aqui dentro do Lightroom, todos esses ajustes ele salva no próprio arquivo DNG. Então fica um arquivo também muito mais portável, caso você tenha vários computadores e você queira transferir o arquivo de um computador para o outro e tal. Você pode só transferir esse arquivo DNG e quando você abre no outro computador, ele já tem todas as suas configurações feitas, né? Quando você trabalha com um arquivo CR2 como esse, por exemplo, as configurações que a gente faz, ele acaba gerando um outro arquivo, que é um arquivo XMP, que é um arquivo super pequenininho, super leve, mas é nesse arquivo que ele tem todas as configurações que você fez. Esse arquivo, se o seu Lightroom não estiver gerando, você pode vir aqui em Edit, Catalog Settings, né, nas configurações do seu catálogo, e aí você pode clicar nessa opção aqui, ó, Automatically Write Changes into XMP, né, então ele vai salvar todas as suas configurações num arquivo XMP. Quando você faz isso, todas as fotos que você fez a edição, por exemplo, se eu entrar aqui agora no meu catálogo, aliás, na minha pasta aqui do Buraco do Padre, por exemplo, vocês vão ver que vai ter um monte de arquivo XMP, tá vendo? Esses arquivos é um arquivo que tem a configuração, né? Um arquivo de texto que tem toda a configuração que você fez. Então se você for portar esse catálogo para uma foto, né? Você quer mandar uma foto para alguém com o seu tratamento, né? Ou você exporta para um JPEG ou para um .tif, né? E manda esse .tif, ou você manda o seu arquivo RAW junto com o XMP, e aí a pessoa consegue importar todas as configurações que você fez, né? Então ele gera mais arquivos, é um negócio um pouco mais chato de você trabalhar e tal, né? Inclusive ele está gerando os arquivos aqui, o XMP, ele dá uma poluída na pasta, né? Não é tão legal. E aí quando você converte isso para DNG, ele vai jogar todas essas configurações, todos os seus ajustes das suas fotos dentro de um arquivo só. Então se eu abrir aqui aquela pasta que a gente converteu, vocês vão ver que ó, eu só tenho os arquivos DNG aqui, eu não tenho mais os arquivos XMP. E se você abrir qualquer arquivo que você tratou, quer ver, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou voltar aqui no meu catálogo e eu vou fazer uma edição de uma foto qualquer aqui. Então eu vou pegar essa primeira foto, por exemplo, fazer uma edição bem esdrúxula aqui, eu vou aumentar todos os highlights aqui, né, pra gente perceber bem que
teve alteração. Então beleza, né? Fiz a alteração aqui, e aí agora se eu voltar para a pasta e abrir esse arquivo aqui, ele vai abrir no Photoshop, né? Porque é um arquivo DNG, e vocês vão ver que o Photoshop ele já vai abrir com todas essas alterações que a gente fez lá no Lightroom, né? Então pronto, ó, ele abriu aqui o arquivo no Camera Raw, né? E dá pra ver que tá com todas as configurações que a gente fez. Se a gente fizer isso num arquivo que não é DNG, então por exemplo, eu vou voltar aqui para as fotos que, por exemplo, aqui da Cachoeira do Chá, né? Esse aqui é um arquivo CR2, né? Como vocês podem ver aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui no modo de desenvolvimento, pegar aqui o Exposure, mudar tudo para cima, né? Só pra gente ter uma marcação aí do que a gente fez, beleza? Então agora a gente vai voltar aqui para pasta lá da Cachoeira do Chá. Eu vou pegar esse arquivo aqui, que no caso é o 4267. Então tá aqui o arquivo, e reparem que a gente tem o arquivo e o .xmp, né, que a gente mandou gerar lá com aquela opção lá no Lightroom, né? Então dessa forma aqui, se eu abrir ele aqui no Photoshop, ele vai trazer todas as alterações, né, que a gente fez, porque o arquivo XMP ele tá junto aqui na pasta, né? Então provavelmente ele vai abrir aqui agora com aquele ajuste de exposição que a gente fez, ó. Então a foto tá toda estourada aqui do jeito que a gente estava esperando, né? Agora se eu não tiver o arquivo XMP, ó, eu vou apagar o arquivo XMP e agora eu vou abrir novamente ele aqui usando o Photoshop. E aí vocês vão ver que todas as alterações que a gente fez lá, ele vai estar perdida, né? Ele vai abrir o arquivo RAW puro. Quer ver, ó? Vamos esperar o arquivo abrir aqui. E tá aí, ó, o arquivo ele tá sem tratamento nenhum. Então isso quer dizer o quê, né? Novamente, se você for querer mandar essa foto para alguém, o arquivo CR2 para alguém, com o seu tratamento que você fez aqui no Lightroom, você tem que mandar tanto o arquivo quanto o arquivo XMP. E aí, uma vez que você converte ele para DNG, você pode mandar somente o arquivo DNG. Então é uma forma muito mais fácil de você fazer a gerência e o controle das suas fotos, né? Então só para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer a partir de hoje para importar as minhas fotos aqui para o meu catálogo, né? Então eu vou vir aqui em Arquivo, Import, e o que eu geralmente fazia, né, até hoje seria o que? Eu vim aqui no menu Copy, eu copiava aqui as fotos que estão no meu cartão de memória para o meu HD. A única diferença é que ao invés de eu fazer isso, agora eu vou colocar aqui na opção Copy as DNG. Eu seleciono aqui a minha origem, né, que é o meu cartão de memória, seleciono aqui o meu destino, né, escolho aqui uma pasta no meu HD, e aí, enfim, eu escolho aqui qual que é o destino que eu vou dar para essa foto, e pronto, ele já vai fazer a conversão para DNG e importar aqui para o meu HD, né? Então, enquanto ele importa e converte aqui, pessoal, só resumindo então o que a gente falou hoje, né? Então eu vejo três grandes vantagens de você converter o seu arquivo RAW da câmera para DNG. A primeira delas é a performance. Eu acho que você vai ter um pouco de ganho de performance aqui se você usar os softwares da Adobe. A segunda é a portabilidade do arquivo, né? Porque todas as configurações que você fizer, ele vai estar incorporado dentro do seu arquivo DNG e você não vai precisar ter um arquivo XMP para mandar de um computador para outro, por exemplo. E a terceira grande vantagem é que ele vai reduzir um pouco o consumo de espaço em disco aqui no seu HD, tá? E para mim as grandes desvantagens são, esse processo de import aqui, ele vai se tornar um processo um pouco mais trabalhoso, um pouco mais lento para você, né? Porque cada vez que você chegar de uma viagem e for importar as fotos para o seu catálogo, ele vai fazer essa conversão, então você vai demorar um pouco mais aí para você terminar esse processo. E esse arquivo em DNG você não vai conseguir utilizar ele nos seus softwares de edição do próprio fabricante da sua câmera, né, da Canon, da Nikon, por exemplo. Não sei se você usa, eu acho que quase ninguém usa, mas se você usar pode ser um problema para você. E ficar esperto também na questão de você utilizar esses arquivos convertidos lá no Luminar, lá no Capture One, caso você use outro software de edição que não é o da Adobe, né? Eu acredito particularmente que você não vai ter grandes problemas, tá? Mas eu li algumas coisas a respeito, então pode ser que tenha sim algum problema, então recomendo que, se for o seu caso, você teste muito bem antes, né? Converte um catálogo só, trabalhe com ele e vê se você não vai ter nenhum problema, tá? Mas no geral eu acho que é sim vantajoso você começar a converter suas fotos para DNG, tá? Se você tiver uma opinião contrária, por favor, escreve aqui embaixo para eu saber. Bom, galera, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho também para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque essa é a melhor forma que vocês têm para ajudar a fazer o meu canal crescer aí cada vez mais, né? Atingindo aí o maior número possível de amantes dessa arte maravilhosa aí que é a fotografia, né? E a seguir vocês vão ficar com a foto do inscrito da semana aqui no Analisa Nonô, e a gente se fala então na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau!
E a foto da semana aqui do quadro Analisa Nonô é do Walter Costa Jr. O Walter, ele fez essa foto aqui na Praia do Tombo, aqui em Guarujá, né, em São Paulo. E, cara, ele pegou esse nascer do sol aqui bem bacana, né, com esse primeiro plano super interessante aqui. Gostei bastante desse primeiro plano aqui, Walter. E gostei bastante também de você ter estrelado o sol aqui atrás dessa montanha. E ficou legal que esses prédios aqui atrás, dá até a impressão que isso aqui é um castelo, né? Ficou bem legal mesmo, cara. Agora, a sua foto, cara, pra mim acho que aqui a gente tem um espaço negativo muito grande. Isso faz com que a foto esteja meio pesada para esse lado de cá, onde estão todos os seus elementos de interesse. Então, na minha opinião, cara, como a sua foto tem basicamente esse primeiro plano interessantíssimo aqui e esse castelo aqui no fundo, né? Eu teria feito essa foto aqui, cara, provavelmente na vertical. Eu acho que ela ficaria, até pra pôr no feed do Instagram, né? Fotos na vertical aí, eu tô preferindo mais, né? Então você poderia ter feito uma foto aqui vertical, poderia ter até cropado aqui pra, né, deixar esse castelo aqui um pouco maior. E o que eu teria feito também seria baixar a câmera um pouco, né, para ficar mais no nível aqui da pedra, para pegar essas pedras aqui um pouco maior, né, porque você usou uma grande angular, uma 15mm, né, então se você chegasse bem perto, aqui, essas postas aqui, elas iam ficar bem grandes, né, eu ia deixar elas bem grandes aqui na cena, tipo ocupando isso aqui. Aqui a faixa do mar, como você estaria mais baixo, ela teria um pouco menos aqui da parte do mar. E no fundo lá, esse castelinho aqui, né? Então eu acho que essa composição teria ficado um pouco mais harmônica, porque esses elementos aqui, né, essas duas postas, além de elementos de interesse no primeiro plano, elas poderiam servir, né, como uma linha guia, né, que direcione o olhar do espectador mais para dentro da foto, né, em direção a esse sol estreladinho aqui, cara. Na minha opinião, talvez essa composição na vertical teria funcionado um pouco melhor, tá? Em termos de pós-processamento eu gostei bastante, né? Eu sempre gosto de valorizar essa cor quente aqui do nascer ou do pôr do sol, aqui no caso era o nascer do sol, né? E em contraste com essas cores mais frias aqui, né? Acho que esse contraste de amarelo e azul é uma coisa que sempre funciona muito bem nas fotos, né? Mas a foto ficou muito bacana, cara, um lugar muito bonito mesmo. Se você tiver a possibilidade de voltar lá mais vezes, eu vejo inúmeras possibilidades de composição aqui, de repente usando essas outras pedras aqui como linha guia também. Cara, essas pedras aqui elas estão muito legais e você pode tirar bastante proveito disso sim nas suas próximas composições, tá? Então parabéns aí pela sua foto, cara, excelente captura, e vai trabalhando com a ideia desse castelo aqui, que é uma ideia bem bacana, assim, fica bem diferente, né? O pessoal pode até falar, caramba, onde que é esse lugar aqui? Na Praia do Tombo, em Guarujá, né? Porque você dá uma ilusão aí de que é realmente um castelo. Eu, quando bati o olho, pensei que era. E eu vi que você tem outras fotos aqui no seu perfil que tem esse castelo aqui também, né? Então talvez você more perto, você pode explorar essa ideia aí que acho que é bem interessante, tá? Então se vocês quiserem ter também sua foto analisada aí e comentada por mim aqui no canal, é só marcar a hashtag AnalisaNonô aqui nas suas fotos no Instagram, que semanalmente eu estou escolhendo uma para comentar aqui no final de cada vídeo, beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Tenham todos aí uma excelente semana e até a semana que vem. Tchau, tchau!